Direito notarial e registral, teoria geral. Para entender um pouco mais ainda sobre a gratuidade, vamos continuar falando sobre o histórico da gratuidade, logicamente em relação aos serviços notariais e registrais. E aí temos que em 1988, com a Constituição Federal, entra em vigor o artigo 5º, inciso 76 da CF, que é uma norma de eficácia contida, determinando que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Conforme lido, o registro de nascimento e o assento de óbito, ele é gratuito para os reconhecidamente pobres, portanto, é uma gratuidade circunstancial. Daí, em 1977, nós tivemos a Lei 9534, que alterou o artigo 30 da Lei 6.015 e o artigo 45 da Lei 8935, que determinou, em relação ao registro de nascimento e ao assento de óbito, fossem gratuitos a todos, ou seja, determinou a gratuidade universal, determinando ainda que o traslado, ou seja, a primeira certidão, como nós já vimos anteriormente, fosse emitida também de forma gratuita. Já em relação às certidões posteriores, elas seriam emitidas de forma gratuita somente aos reconhecidamente pobres, mantendo a gratuidade circunstancial. E acrescentou que a solicitação dessa gratuidade fosse feita por simples declaração e que haveria punição para aquele que fizesse a declaração falsa. Essa punição pode ser civil e ou criminal. Em relação à punição criminal, ela será enquadrada no artigo 299 do Código Penal, que é a falsidade ideológica. E o artigo 299 diz que omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. É importante apontar ainda que o parágrafo único fala que se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo e se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte. Com relação ao artigo 30 da Lei 6.015, temos que não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Aqui nós estamos falando do traslado. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. E ainda, o estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou arrobo, tratando-se de analfabeto. Neste caso, acompanhada da assinatura de 2 testemunhas. E ainda, a falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. O artigo 45 da Lei 8935 diz basicamente a mesma coisa. Fazendo um adendo em relação ao tempo, nós temos que em 2002 o CNJ, através da resolução número 35, determinou que o reconhecimento da paternidade e também a averbação desse reconhecimento fosse feita de forma gratuita, tanto em relação ao traslado como em relação às certidões, aos reconhecidamente pobres, da mesma forma que foi determinada na Lei 6.015. E a resolução fala que é a gratuita averbação requerida por pessoa reconhecidamente pobre do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento. Lembrando que a pobreza será demonstrada por simples declaração escrita assinada pelo requerente, independentemente de qualquer outra formalidade, ampliando dessa forma o rol de serviços passíveis de gratuidade. Temos então que em 2002 o artigo 1512 do Código Civil determina que a celebração de casamento seja gratuita a todos e que a habilitação, registro, traslado, bem como selos, emolumentos e custas, seja gratuita aos reconhecidamente pobres, lembrando que no caso de falsidade da declaração haverá punição
e que essa declaração será feita por simples declaração. E o artigo 1512 fala que o casamento é civil e gratuita a sua celebração. E o parágrafo único arremata, dizendo que a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei, ampliando então o rol de serviços gratuitos ainda mais. Em 2007, a Lei 11.441 determina uma nova ampliação em relação a esse rol, e ela altera o artigo 1124-A do CPC de 1973, e no mesmo ano é publicada a Resolução 35 do CNJ, que em seus artigos 6 e 7 confirma esse artigo. E o artigo 124-A está falando da separação consensual de divórcio consensual, bem como da partilha, e o seu parágrafo 3º dizia que a escritura e os demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei. E a Resolução 35 assevera que a gratuidade prevista na Lei 11.441 de 2007 compreende as escrituras de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais, e que para a obtenção da gratuidade de que trata a Lei 11.441, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído. Importante apontar que o Colégio Notarial do Brasil, em seu enunciado 10, não aceitou essa gratuidade, informando que o CPC de 2002 não abarcou essa determinação, havendo então uma revogação tácita em relação a essas gratuidades, que dizem respeito à Lei 11.441. E esse enunciado 10 assevera que não há gratuidade nas escrituras relativas aos atos decorrentes da Lei 11.441, salvo para os casos de atos praticados em cumprimento de mandados judiciais expedidos em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, sempre que assim for expressamente determinado pelo juízo, nos termos do artigo 98, parágrafo 1º, inciso 9 do novo Código de Processo Civil, consubstanciado com o item 76 das Normas e Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. E a justificativa em relação a isso é que houve a abrogação do diploma normativo anterior e a fixação de novo arcabouço jurídico para a matéria. No entanto, é importante frisar que isso é apenas um enunciado e não pode substituir a determinação do CNJ em relação à Resolução 35. Portanto, em questões objetivas, é possível a gratuidade em relação ao inventário, partilha, separação ou divórcio. Finalmente, em 2016, temos o artigo 98, parágrafo 1º, inciso 9 do CPC, que determinou que os atos necessários à efetividade e ou continuidade de processos judiciais com gratuidade de justiça, havendo determinação expressa, deverão seguir com gratuidade nas serventias extrajudiciais. Portanto, temos aqui uma gratuidade institucional, em que o judiciário determina as serventias que a gratuidade seja dada. E o artigo 98 do CPC diz que a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. O parágrafo único complementa que a gratuidade da justiça compreende. E o inciso 9 fala que os emolumentos devidos a notários e registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.